Nós vamos estar falando sobre a essência do Evangelho e essas duas exigências que o Evangelho pede. Em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé, todo mundo conhece esse texto, é o quê? Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Aí eu pergunto para você, irmãos, que fé que Deus está dizendo aqui nesse texto? Que o brasileiro é um povo de muita fé, né? O brasileiro o IBGE diz que 86% dos brasileiros são cristãos. E desses outros que sobraram aí, desses 13 e pouco por cento que sobra, ainda a grande parte deles tem fé em Deus também. Então o brasileiro é um pessoal de muita fé. Mas fé em quê? Eu me lembro que quando era criança, eu ia na casa de uma tia, passava as férias lá. Era até aqui mesmo em Teresópolis. Um dia eu abri um guarda-chuva dentro da casa dela. Ela falou assim, não se anda de guarda-chuva aberto dentro de casa. Porque isso aí é presságio da morte. Eu fico olhando para ela assim. Eu tomei um susto, imagina uma criança de 7 anos de idade. Nunca mais ele vai botar um guarda-chuva na mão, né? Eu, quando ouvi alguém abrindo o guarda-chuva, falei assim, peraí, não, na chuva pode, não posso abrir guarda-chuva dentro de casa. E carreguei isso comigo anos e anos, né? E a gente nós somos criados num ambiente assim, ó, vira o chinelo, menino, o chinelo não pode ficar desvirado, não. Faz mal à saúde, a gente fica doente, né? E assim, a gente é um povo cheio de tipo de fé, louca, né? Tem umas festas, a gente é criado nesse ambiente. Bem que eu fui criado num ambiente assim, se é macumba, pode me dar que eu como, né, papai? Papai falava assim, Jesus falava, isso aí, ó, essa pessoa pode ser macumba, isso aí. Papai, não, macumba eu como, pode mandar lá para casa que macumba eu como. Então, mas a gente é criado em alguns ambientes que a gente tem que ver que tipo de fé que está sendo gerado dentro do nosso coração. Eu digo que há muitos tipos de fé que é gerado dentro da gente, na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa vida. E as pessoas dizem, quebrar espelho, passar debaixo de escada, ver gato preto. A gente é criado em tanto tipo de fé, em tanto tipo de crendice. Isso afetando a gente como cristão, gente. A gente como cristão, a gente vai ficando assustado com as coisas que a gente vai vendo. Eu pastorei uma cidade em Minas que é assustador e até ruim de falar, mas eu vou falar, as pessoas bebiam água de um túmulo. Tinha um túmulo muito antigo lá, muito antigo, um túmulo de uma senhora, e começou a minar uma água, um olho de água ali naquele túmulo, e as pessoas iam lá e pegavam vidrinho e se assustam. Eles pingavam em lábio de bebê, era assim, era assustador. E quem ia lá? As pessoas cristãs, católicos, pessoas que se diziam cristãos. E olha que situação que a gente vive. Cada cidade é a sua loucura. Na casa da minha tia, Sombrinha, lago de túmulo. O negócio só vai piorando. Eu pergunto assim, qual é o tipo de fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante que, qual é a primeira vez que a palavra fé na Bíblia aparece? Em hebraico é a palavra amarra. Fé é amarra, em hebraico. A primeira vez que aparece a palavra fé em Abacuque 2, versículo 4, onde diz que o justo viverá pela fé. É a primeira vez que aparece lá no final dos profetas menores. Ela não aparece em toda a Bíblia, aparece a palavra crer. Abraão creu. Que crer é outra palavra. É barrat, é a palavra crer. Amarra é a palavra fé. Então ela aparece lá. E qual é a palavra, qual é o texto bíblico que a igreja protestante foi estabelecida como um grito de fé? Abacuque 2, 4. Apóstolo Paulo repete aonde? Em Romanos 1, versículo 16. Que o justo viverá pela fé. Aonde Lutero chegou e baseou. O justo viverá pela fé. Então a gente vê que a palavra fé sempre se remete ao justo. É alguém que recebeu uma justiça, alguém que é justo. Ela sempre está ligada. Mas a primeira vez que a expressão de fé aparece é em Abel. A primeira vez na Bíblia que expressa um homem que tem fé em Abel. Lutero dizia o seguinte, que Abel ele ofereceu aquele cordeiro, o sacrifício dele foi um cordeiro, porque ele não queria, ele queria oferecer a Deus aquilo que Deus tinha mostrado para ele que agradava, que era um cordeiro. Lembra que ele sabia que os pais foram cobertos por pele de cordeiro, que o próprio Deus matou esse cordeiro? Já Caim, ele quis oferecer o fruto da terra, o trabalho do braço do homem, ele quis oferecer
é aquilo que dominava, que o homem queria dominar, né? Quem tem um terreno que planta, ele sai plantando, vê, a gente chegou aqui, está dominando, a gente tira um mato ali, tira outro mato aqui, tira outra coisa ali. O homem tem isso de dominar. E Abel, ele oferece aquilo que é do próprio Deus. E Lutero diz que Abel fundou a religião que é baseada na fé. Caim funda a religião que é baseada nas obras, é que o homem produz. Aí Deus rejeita a religião de Caim, mas aceita a religião de Abel. Pastor, por que Lutero disse isso com tanto vigor? Porque ele leu Hebreus 11, versículo 6, que diz que pela fé, Abel prestou um sacrifício, que foi aceitável diante de Deus. Então, a fé, ela permeia desde o primeiro personagem que morreu, até o último, que é Jesus, que morreu na cruz. Então, a fé, a gente tem que entender acerca da nossa fé e saber que no Evangelho, a exigência dentro do Evangelho é fé e amor, mais nada. Se eu vi um pregador pregando, dizer assim, que o Evangelho nos exige compromisso. Aí ficou 20 minutos falando disso. Que o Evangelho nos exige sacrifício. Aí ficou 20 minutos falando sobre o sacrifício. O Evangelho nos exige mudança profunda. Eu falei, meu Deus do céu. Se ele tirasse a palavra exige e produz, estaria perfeito. O Evangelho produz um compromisso. O Evangelho produz uma entrega. O Evangelho produz uma transformação profunda de vida. Quem está comigo aqui entendendo o que eu estou dizendo? Entende que a única coisa que o Evangelho exige é fé e amor. E eu digo que não tem como separar elas. Não tem como falar assim, eu vou separar a fé do amor. Não tem como. A fé e o amor é o trilho que direciona o cristão à missão dele. Tira um trilho de um trem, ele não anda. O mineiro entendia muito isso quando eu falava isso em Minas. Quando eu falo de trem, de trilho, de pegar um trem, não sabe para onde está indo. Então, o trilho se encontra lá na frente, mas precisa para o trem andar, a fé e o amor tem que estar estabelecido. Mas eu pergunto assim, que tipo de fé? Que as pessoas falam assim, você pergunta aí fora, você fala assim, você tem fé? Eu falo, tem fé na vida, né? Fé nas boas energias, né? As pessoas falam isso. Eu tenho fé no futuro, vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu tenho fé em mim. Eu consigo produzir. Você conversa com as pessoas elas falam assim, eu tenho fé em Deus. Mas que Deus? Alá, o Deus do teu ventre, igual Jesus fala, o Deus que tem por nome Jesus, o Deus trino que o cristianismo apresenta, o Deus que o budismo apresenta, que é a tua força interior, que vem do cosmos. Que Deus que fé e que Deus? Você consegue entender isso? Então, entenda o seguinte, que é primordial que a gente entenda o que é ter fé. É primordial. Sabe por que a fé é o elo que une a gente ao amor de Deus, une a gente à salvação, é a fé que nos une a Cristo. Se a nossa fé não for uma fé baseada no que os apóstolos, naquilo que a Bíblia do começo ao fim nos ensina, que fé é essa? Não adianta dizer eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, eu tenho fé na igreja, eu tenho fé no meu pastor. Que tipo de fé você tem? Entenda uma coisa. Os apóstolos sempre nos chamaram a uma fé direcionada. Não é uma fé falada. Eu tenho fé. Vamos ver o que João diz. João 6, versículo 4, olha o que João diz. João diz o seguinte, porque a vontade do meu Pai é que todos os que olham para o Filho, nele crê e tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que João descreve que Jesus disse? Que era para ter fé em quem? É João 6, 40. Eu falei o quê? Só ver se estão atentos. Está lá? Fé de quem? Crê em quem? Jesus. A descrição de João, que a fé dele, o crer dele, que Jesus ensina, era crer em quem? Em próprio Jesus Cristo. Para quê? Para que tenha a ressurreição. Então, gente, ele diz que o evangelho de João é o evangelho que mais fala sobre fé e crer. 338 vezes, só no evangelho de João,
tem a palavra fé e crê. Ele diz que é um dos evangelistas que mais falou acerca de fé e de crença foi João. Você consegue entender isso? Mateus falou 90 e algumas vezes, Lucas fala 40 e poucas vezes, mas João foi o que mais falou acerca de fé. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos, vamos ver o que o apóstolo Paulo pensa em Romanos 10, versículo 9? Se com a boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e com seu coração você crê. Vocês conseguem entender isso? Olha só, se com tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração, Deus o quê? Quem está com o texto todo aberto aí? Você consegue entender isso? Que o apóstolo Paulo cria que era crer em Jesus Cristo como Salvador e confessar com a sua boca. Gente, está tudo ligado quando diz assim, olhar para o Filho é a mesma coisa que crer com o coração. Olha o que Pedro diz no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receberá perdão mediante o seu nome. O que Pedro falava de fé e de acreditar em quem? Jesus. Não é acreditar em nada a mais que Jesus Cristo. A fé verdadeira é crer só em Jesus. Mas eu falo assim, pastor, mas eu creio em Jesus. Eu pergunto, tu crê mesmo só em Jesus? Essa é a pergunta que tem que fazer. Por exemplo, Jesus é suficiente para a minha vida? Por completo mesmo? Ou eu sou cheio de crendice dentro de mim? Não, que eu preciso disso. Aí depois Jesus. Eu preciso ter um lugar assim, muito bem estabelecido para mim estar envolvido, porque eu preciso disso. Eu preciso de dar um sacrifício. Eu preciso de não abrir uma sombrinha dentro de casa. Eu preciso manter o chinelo virado. Eu preciso de vários tipos de coisas para a gente ficar tranquilo. Eu pergunto assim, se a igreja não pudesse se reunir mais em prédio nenhum, se viesse uma lei que não poderiam mais reunir em prédio algum mais, como que você fica? Porque a nossa fé muitas vezes é em estruturas, é em coisas e não em uma pessoa que é Cristo. Então, o apóstolo João falou 338 vezes sobre que tem que crer em Jesus. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, o tempo inteiro ele fala de crer em Jesus. Pedro, no sermão dele em Atos 10, ele diz que todos os profetas, gente, todos os profetas são quantos profetas? Falaram de quem? De Jesus. E para quem? Quem? Crê em Jesus. Então imagina, aí Pedro ele piora e diz, olha, todos os profetas. Eu pergunto, em que a gente acredita, irmãos? A gente é pego e a gente acredita em muitas coisas. A gente acredita que a gente tem que ter alguém que ore muito bem pela nossa vida. A gente acredita que a gente tem que ir num momento de louvor muito bom, assim. A gente acredita em tantas coisas. A gente passa a adorar coisas que tem no nosso meio, não ao Cristo. E eu digo que hoje o que eu mais vejo é que temos fé, uma aparência de fé, não temos fé. Você fala, Eduardo, explica isso melhor. Irmãos, hoje eu vejo muitas pessoas acreditando em milagres e não em Jesus. Muitas pessoas. Pastor, mas é o caminho. Não é o caminho. Vou te mostrar o que Jesus fez com essas pessoas. Eu digo que se as pessoas creem em milagre, hoje ela está aqui, ela recebeu um milagre. Aí ela fica aqui nesse ambiente, porque ela recebeu um milagre. Amanhã ela vai em outro ambiente que talvez não tem nada a ver com o evangelho, e ela recebe um milagre e ela fica naquele ambiente. Passa dali um tempo,
alguém fala com ela que tem outro ambiente, que não tem nem a ver nem com o cristianismo, nem com aquele que ele estava, é outro ambiente. Ela vai ali, recebe milagre, ela fica naquele ambiente. Porque a fé dela tem em quê? Em sinais, em prodígios. Esse dia eu mostrei uma pessoa, um muçulmano fazendo aleijado andar. Um líder muçulmano, na Índia, o cara, ele enche multidões para assistir o cara. Fazendo aleijado andar. Pesquisa que talvez você vai conseguir achar. E aí, como é que explica? Como é que fala? Talvez tem cristãos indo para lá. Porque está vendo uns sinais. João 2, versículo 23, olha o que aconteceu. Enquanto estava em Jerusalém, falando de Jesus, quando Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Ah, esse cara é poderoso. Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos eles no profundo da sua alma. Jesus não deu importância nenhuma àquelas pessoas que acreditaram nos milagres miraculosos que ele estava fazendo. Porque até um idiota acreditaria. Ver um coxo andar, quem não vai acreditar? Ver um cego enxergar, quem não vai acreditar? Não, ele não estava cego, não. Né? E Jesus deu alguma confiança para aquelas pessoas? Nenhuma confiança. Se tu continuar lendo o texto, vai se assustar. Eu não vou ficar gastando tempo ficar lendo o texto que vocês leem, só para destacar. Não é acreditar numa manifestação, mas é acreditar em uma pessoa, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. A nossa fé é baseada nisso, irmãos. Então, o que o Evangelho exige de nós é crer em Jesus. Por isso Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não iam me ver, mas creriam em mim. Consegue entender? Bem-aventurados, né? Quem viu um aleijado andar e se emocionou com aquilo, começou o nome de Jesus tem poder. Confiança nenhuma em Jesus dá nisso. Bem-aventurado é aquele que tem fé, que Jesus é suficiente para ele. Mesmo que ele morra sozinho em uma prisão, abandonado por todos. Quem foi esse? O apóstolo Paulo. Ontem eu estava falando com Cristina, o Evangelho é um chamado à solidão. Por isso que é coragem para pregar o Evangelho. Apóstolo Paulo, um homem que mais recebeu revelação, foi ao céu que ele não pôde descrever. E ele terminou como? Sozinho, abandonado, em uma prisão, mas cheio de fé por quem? Por Jesus. Imagina se ele fosse um homem pego aos milagres e sinais que Jesus usou ele para fazer. Ele ia falar assim, alguma coisa está de errado na minha vida. Porque agora eu vou morrer preso aqui, sozinho, abandonado. Ele estava pedindo por misericórdia para alguém mandar uma capa para ele, porque ele estava sentindo frio demais. E alguns pergaminhos que ele queria se deleitar num pouco de texto da palavra de Deus. Olha só. Isso é o apóstolo Paulo. Você consegue entender? Mas em João 6,14, olha o que acontece em João 6,14. Depois de ter visto os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é um profeta que havia de vir no mundo. Sabendo Jesus, que pretendiam proclamar ele rei à força, não na cruz, mas num trono. Não no lugar de Adão, mas no lugar de Herodes, é isso que o texto está dizendo. Retirou novamente, gente, olha só, olha a tática de Jesus, novamente se afastar de pessoas que focavam em sinais e milagres e acreditavam naqueles eventos. Saiu sozinho para o monte. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, porque o pastor estava pregando isso, porque ele não deve acreditar em ensinar, não deve acreditar em demônio. Ele deve ser isso que ele está pregando. Não. Eu estou dizendo que a única exigência que o Evangelho pede é esse trilho de ter fé em Jesus e de amar o próximo. Você consegue entender isso? É a única coisa que o Evangelho pede. O Evangelho, ele te exige sacrifício, ele te exige compromisso, ele te exige transformação de vida. Isso é religião de Caim que prega, irmão. É a obra que o homem pode realizar. A experiência que Abel nos ensina é a fé. É a fé.
O que moveu Abel a pegar o cordeirinho e ir lá e sacrificar? Não foi uma esperteza dele. Foi que ele tinha fé que Deus existia. Por isso que Hebreus diz que é impossível agradar a Deus se não for pela fé. E aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar crendo nesse Deus que existe. A tradução não é crendo que ele existe. A tradução certa é crendo nele que existe. Caim e Abel nunca tinham ouvido Deus. Nunca Deus tinha vindo como vinha nos pais. Ele só ouvia falar. A mãe falou assim, sabia que isso tudo foi criado aqui, é um Deus que existe, ele vinha ao encontro da gente. E Abel caminhou com essa fé. E por essa fé ele foi movido a entregar o cordeiro. Entenda uma coisa. Há muitas fé aí que são fé, irmão, de aparência. É só uma aparência de uma fé. Ele acreditou naquilo que até um tolo acreditaria. Não era algo que saiu de dentro do seu coração. Não é o que ele passou todo dia, levantar e decidir. Foi, eu vou acreditar. Mesmo sem nunca ver. Existem também as fés que são distorcidas. Que fé são essas, Eduardo? É a fé que não se baseia na palavra de Deus. Tu conhece aquelas pessoas que falam assim, eu tenho fé em Jesus. Quando você traz ele para a Bíblia e mostra o que Jesus nos ensina, os apóstolos ensinam, ele fala, não, mas não é bem assim, não. Jesus em João 8,31, ele diz assim, e diz Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele disse para quem, gente? Deus. Que tinha o quê? Não eram ateus, gente que não frequentava culto com Jesus, não. Era gente que tinha crido nele. Ele disse assim, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quer botar o 32? Aí Jesus fala assim, olha, o 32. Olha lá. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele já não cria, mas não sabia da verdade, que era crer só em Jesus. E esses homens continuam além e ele fala assim, mas quem somos nós para ficar libertos? Nós somos descendentes de Abraão, seguidores de Moisés, cumprimos a lei. Creram em Jesus, colocaram Abraão, colocaram Moisés, começaram a colocar um montão de coisas. Como diz o Fernando, duvido que eles acreditaram em Jesus. É um crer distorcido. É um crer porque viram Jesus fazendo sinais e milagres. É um crer porque viram Jesus expondo bem uma palavra. Não creram na pessoa de Jesus. No final, sabe o que Jesus faz? Fala assim, o pai de vocês nunca foi Abraão. Nesse texto mesmo ele termina dizendo isso. O pai de vocês é Satanás. Ele termina esse João 8, lá no versículo 40 e tantos, não sei. Não precisa achar, não. Vocês vão achar? 44, ele está aí, já achou, obrigado. Esse é o melhor. Consegue entender? E eles tentaram matar Jesus, apedrejado. No finalzinho, eles tentam matar Jesus. Jesus vai embora. Eles ficam procurando Jesus para dar pedrada nele. Toda vez que Jesus se coloca como o centro de tudo, as pessoas rejeitam ele. Toda vez. Toda vez que você virar para uma pessoa religiosa e falar, Jesus, ele é o centro de tudo. Tudo que eu produzo através de Jesus. Gente, ó, esse ambiente aqui, ele é produzido através de Jesus. Essa semana eu fiquei muito feliz. Uma pessoa passou numa prova assim, muito difícil, numa entrevista muito difícil. E ela mandou um áudio para mim, falando assim, Eduardo, como que eu agradeço ter conhecido o Jesus que vocês apresentaram. Eu falei, cara, eu falei que o Jesus que me apresentaram era um Jesus de Caim. Tipo assim, né? Então, acrescentando isso. O Jesus que eu aprendi de vocês foi o Jesus de Abel. E ela falou, eu tenho plena certeza no áudio, ela falou comigo, que foi o favor de Jesus que fez eu passar naquela entrevista. Aí essa pessoa, ela recebeu uma função muito rara, assim, dentro da comunidade de Teresópolis. Eu falei assim, quem sabe que Deus quer nos levar em outras nações? Eu falei com ela, quem sabe Deus quer nos levar em outras nações através do teu conhecimento que você vai adquirir. E quem sabe você e teu esposo daqui a um tempo estão em outras nações levando Jesus que moveu Abel. Não o Jesus que moveu Caim, que é a força do braço do homem. Eu quero caminhar para o fim.
dizendo assim, você confia mesmo na palavra? Lutero tinha uma frase que ele dizia assim, a fé produz frutos, mas não produz apenas para si mesmo. A fé produz fruto, mas não produz apenas para si mesmo. Porque a fé produz em nós amor. Porque João já diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é o quê? Mentiroso. E ser mentiroso é filho de quem? Do diabo. Por isso Jesus disse que aqueles homens não eram filhos do diabo, porque não amavam Jesus. Eles queriam matar Jesus. Não tinha amor neles, eles estavam com o espírito de quem? Do diabo, de Caim, de suicida, de matar, de ser homicida, de matar as pessoas. Consegue entender isso? Eu quero terminar perguntando para você, que tipo de fé que você tem? Você já parou pensar isso? A tua fé caminha num trilho de crença e de produzir frutos. Ela é um trilho que caminha em você ou não? Ou a tua fé é uma fé assim, eu tenho fé para ficar minha família ser abençoada. Eu tenho fé para me ficar próspero. Isso é bobagem. Isso Jesus já disse que é os ímpios que correm atrás disso. Mateus 6 ele diz isso, que é os ímpios que correm atrás dessas coisas. Eu quero terminar dizendo que não existe nenhuma outra exigência dentro do Evangelho a não ser fé e amar o próximo. Todos os profetas, todos os apóstolos ensinam sobre fé e amar o próximo. Gálatas 5:14 é muito claro. A única lei que existe é ame o seu próximo como você mesmo. Não existe outra lei a não ser crer. Crer e amar. Crer e amar. Então, o fruto da fé, ele produz em nós, mas também produz a outras pessoas. E para encerrar, eu hoje pela manhã escrevi uma frase que diz assim, não basta ter fé. Conseguiu escrever ela, cara? Diz assim, não basta ter fé. Crer apenas não é suficiente. Afinal, pode ser apenas uma aparência de fé ou uma distorção de fé. E não uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Talvez você foi até Jesus por causa de um milagre. Não há problema. Talvez você foi até Jesus porque você ouviu uma palavra e essa palavra emocionou você, mexeu no teu coração. Não há problema nisso. O problema é você permanecer só nisso. É permanecer só na emoção e nos sinais. Esse é o problema. Não ir para uma fé verdadeira. Algo assim, não importa. Esse é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar nele. Não importa o dia que seja. Seja um dia chuvoso, um dia de luta, um dia de doença, um dia de alegria. E acreditar que esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele. Esse é o convite do Evangelho. Eu termino aqui e quero orar por você que entrou aqui nessa manhã.